para você que não me conhece, muito prazer. Eu sou Bia Bauer e está começando mais um Sprinter Empreendendo sobre Rodas. Esse é o nosso terceiro episódio e caso você não tenha visto os outros, depois desse, corra lá para assistir porque as convidadas que passaram por aqui trouxeram vivências imperdíveis. E a Mercedes-Benz Vans convidou mais duas mulheres incríveis para bater um papo com a gente sobre um tema que vai render muitas conversas: a paixão empreendedora. Mas antes de começar, o meu recado é para você não se esquecer de seguir os canais da Mercedes-Benz Vans Brasil e acessar o blog negocioscomsuavan.com.br para conferir todos os conteúdos especiais sobre empreendedorismo feminino. O link vai ficar na descrição, tá bom? Então agora, pega o seu cafezinho, porque vamos falar sobre paixão. Paixão empreendedora. E a Flávia Paixão e a Caroline Aguiar tem muitas histórias para compartilhar. Sejam muito bem-vindas ao Sprinter Empreendendo sobre Rodas. Tudo bem? Tudo ótimo. Ai, nossa, é muito bom que vocês estejam aqui para fechar essa nossa temporada falando sobre paixão. Quer tema mais gostoso que esse? Não, com certeza não tem. E eu não sou a patrocinadora, gente, oficial desse quadro, não. Pois é, olha a coincidência, né? Veio a calhar muito bem. Com certeza. Então já vou aproveitar e dar o seu currículo, pode ser? Fica à vontade. A Flávia Paixão é fundadora da Empreender com Paixão, uma edutech premiada pelo YouTube Global e pelo LinkedIn Brasil. E ela atua há mais de 10 anos transformando empreendedores amadores em profissionais por meio de capacitações, mentorias, conteúdos digitais e palestras com focos em gestão empresarial, marketing, vendas e finanças. Conhecimentos essenciais para quem quer transformar a paixão em negócios de sucesso. Já a Caroline Aguiar é química de formação com MBA em gestão de projetos e ela possui experiência profissional na indústria em projetos de pesquisa, melhoria e desenvolvimento de tecnologias e processos. E, paralelamente a isso, atua como diretora de produto em programas de mentorias de jovens universitários. E atualmente é coordenadora de projetos educacionais da Rede Mulher Empreendedora. Gerencia os programas de capacitação e faz curadoria dos eventos focados no empreendedorismo. Ufa! Só currículo pesado passou aqui nesse podcast, nesse videocast agora. Muito bom isso, gente. Parabéns, vocês têm um currículo maravilhoso. É bom porque as pessoas que estão assistindo vão saber que vocês têm propriedade para falar do que vocês vieram falar aqui hoje, certo? Sim, com certeza. Isso é muito importante. E aí, para começar o nosso papo, então, propriamente dito, eu trago um dado de que em 2020, que esse dado se destacou muito porque teve o aumento de novas empreendedoras em 41%, enquanto o crescimento dos homens que começaram a empreender no período foi de 22%. E aí, Carol, queria saber como você avalia isso, especialmente nas mulheres, né? Que acontece muito mais isso, de que as mulheres empreendem muito mais por necessidade do que paixão. Esse dado nos diz isso? Acredito que sim. E acho que pela data também que você trouxe do dado, ele está muito correlacionado com pandemia, né? E a pandemia também foi um movimento onde não só as mulheres, né, todo mundo, mas as mulheres principalmente foram nos momentos ali de demissão das empresas, né, a gente tem números de que elas foram as mais demitidas, e aí, consequentemente, o empreendedorismo acaba se tornando uma opção, né, para essas pessoas. Então, eu acho que ele está bem coerente. Sim, isso é um problema, né, nessa questão da demissão, e a gente sabe também que muitas mulheres, depois de se tornarem mães, também não voltam para o mercado de trabalho convencional, vamos chamar assim. Sim. E elas precisam empreender também. Talvez esse número reflita isso da questão da maternidade em si, né? Também. Se a gente pensar também o quê? As crianças não estavam indo para a escola. Sim. Estavam mais em casa. E com quem que essas crianças iriam ficar? Exato. Acho que é todo um contexto, né? Bem a demissão, eu tenho amigas empreendedoras também que começaram a empreender porque ou quer ficar mais com o filho, Sim. né? Crescem as responsabilidades dentro de casa e ainda nessa sociedade que a gente tem machista, digamos assim, nessa estrutura, cabe mais para a mulher dentro desse modelo, você que cuida, você que faz.
né? Eu vi um dado recente que diz que a cada 5 mulheres, uma não volta ao mercado de trabalho porque tem que cuidar do filho, cuidar da casa ou cuidar de algum parente, alguém, né? A mulher acaba tendo esse papel aí na sociedade. Sim. Então, acho que esse dado mostra muito bem esse contexto. É interessante falar sobre isso para a pessoa entender o porquê de começar, né? Sim. E aí, no seu caso, Flávia, o empreendedorismo tem muito a ver com a história da sua mãe, né? Sim, a história para minha mãe, porque minha mãe sempre teve um sonho de ter filhos, né? Sempre, é uma sonho de minha mãe. E aí, quando eu nasci, minha mãe foi mãe solo, né? Minha mãe ficou com meu pai, acho que até eu tinha 1 ano e meio. Minha mãe era garçonete, trabalhava muito à noite, final de semana, festa, né? Final de ano, tudo isso. Minha mãe trabalhava demais, então eu fiquei um período morando com minha tia. Então, o que foi que ela fez para poder, né, ficar mais comigo? Depois de 20 anos trabalhando como garçonete, né, ela que saiu do interior da Bahia, foi morar na capital, começou como até como empregada doméstica, depois garçonete, juntou todo o dinheiro, disse, agora eu vou abrir meu negócio, né? E aí esse sonho, que no início realmente foi a realização de um sonho, porque eu passei a morar com minha mãe, a gente ia comprar muitas coisas juntas. Ela iniciou com restaurante, minha mãe é super talentosa na cozinha, já não é o meu caso, mas aí não precisa, né, que é só entre a gente esse segredo. E aí minha mãe abre o restaurante, só que não é apenas o cozinhar, gerir todo o negócio. E eu acompanhava, eu estava com ela, porque até não tinha ninguém para ficar comigo. E isso me marcou muito, a tentativa, e doeu muito quando minha mãe tentou a primeira, quebrou. Então, o sonho virou um pesadelo, porque aí vieram dívidas, problemas, né, várias questões. Depois tentou um mercadinho, que também não deu certo. E isso foi muito marcante. Eu dizia, minha mãe, quando eu crescer, eu vou dar um futuro melhor para você, essas coisas. Então, isso ficou muito na minha memória, né? E aí eu comecei também a empreender cedo, com 8 anos, vendia papel de carta do seu tempo. Se não, quem não sabe, gente, dá um Google, vai um papel de carta, para lembrar como é isso. É antigo negócio. Sei, mas era bom. E aí foi muita inspiração. Minha mãe sempre me fez participar muito do processo. Não foi de uma maneira, assim, digamos, pensada, mas aconteceu. E aí, o que me influenciou? Eu quis estudar administração, gestão de negócio. Tanto que meu curso, que também era na minha época, gente, eu tô antiga, viu? Na minha época existia curso de administração com gestão em focos em negócio. Foi uma realização de um sonho, né? Bem bacana. Por tudo que você viu sua mãe passar, você falou, chega, né? Agora Exato. Vou aprender para não passar por isso. Exato. Não sei te dizer se foi tão consciente, mas eu comecei a me apaixonar por gestão de negócio desde pequena, porque eu comecei com papel de carta, depois vendi brigadeiro, depois com 13 anos eu teve uma lei de kit de primeiros socorros. Você lembra? Lembro. Eu fiz era criança. Eu já tava na labuta. E aí eu comprei esses kits. Eu estudava de manhã, à tarde, eu ia para posto de gasolina, estacionamento e começava a vender. Eu falei, ganhar dinheiro é bom, coisa boa. Aí eu conseguia fazer a gestão, né? Comecei depois a vender mais, consegui preço melhor para ter uma margem maior. E me tornei nisso aqui que eu sou hoje. Isso tudo que você é hoje. Você esqueceu dessa palavra importante. E foi grande influência, assim, de minha mãe, viu? Olha que legal. Olha que bom isso. E, Carol, acho que lá na Rede Mulher Empreendedora você acaba vendo muitas histórias parecidas com essa, né? Sim, a gente tem de número, né, que hoje das mulheres que estão dentro da rede, 80% delas são mães. A maioria delas começou a empreender depois da maternidade, muito disso do que a Flávia trouxe, né? Então, ou a necessidade de estar com a criança, ou porque o mercado de trabalho fica um pouco mais hostil ali para as mães, né? Em geral, elas precisam de mais flexibilidade. Então, a maioria das empreendedoras com quem a gente conversa são mães. Tá. E você sente que elas têm esse, tirando com vocês, obviamente, né? Mas estou falando assim, do mercado, esse apoio depois que elas empreendem? Porque se no convencional elas não tinham. Mas depois, como empreendedoras, elas se sentem acolhidas? Olha, num primeiro momento, acho que a jornada ela é solitária, né? Eu não empreendo, né? Eu estou em contato com as empreendedoras, então a gente ouve que, num primeiro momento, é bem solitário, até mesmo dentro das próprias famílias, né? Quando essa mulher sai do mercado de trabalho e decide que ela vai começar a empreender,
muitas vezes a família mesmo questiona, mas você não vai procurar um emprego de verdade? Como se estabilidade, com estabilidade, né? Carteira assinada, os benefícios. Eu lembro de uma empreendedora que esteve em um dos programas da rede, que ela trabalha com pães, né? Ela faz panificação. E a família dela questionava muito assim, mas quando que você vai parar de fazer como se fosse uma brincadeira, esse seu passatempo, e vai começar a trabalhar de verdade? E ela já tinha o negócio dela de panificação há bastante tempo, já tinha seus clientes fixos, já tinha ali, enfim, todo o negócio dela funcionando, mas a família ainda enxergava aquilo como sendo um bico, né? Então, nesse primeiro momento, eu acredito que a empreendedora chegue muito solitária, porque muito provavelmente ela tomou essa decisão ali sozinha, né? Começou sozinha, sem apoio, às vezes, da família. Ai, gente, tô achando que você tá falando comigo. Você tá se identificando, Flávia. É isso mesmo. Mas e aí, assim, a nossa proposta como rede é que a gente consiga acolher essa mulher, Sim. mostrar pra ela que não, ela não tá sozinha. Existem muitas mulheres sentindo a mesma coisa que ela sente. E aí a rede traz ali diversas soluções, tanto de acolhimento quanto de capacitação, mentoria, muito próximo do trabalho que a Flávia também realiza, para que essa mulher consiga se fortalecer, né, pessoalmente, e também fortalecer o próprio negócio. Agora, nessa linha aí, rapidinho. Não, por favor. O que eu observo também, junto com algumas empreendedoras que eu também tenho contato, que eu já fiz consultoria, é aquele peso da responsabilidade. Eu empreendo, principalmente quem começa em casa, que Sim. a família acha que é um bico, e ela acha que é um bico também. Sim, Muitas vezes sim. acha que não tem um negócio, mas ela acredita que tem que limpar a casa, tem que cuidar do marido, tem que cuidar do filho. Eu estava fazendo uma mentoria, até num projeto com uma empreendedora, que ela me disse assim, que geralmente quando eu faço trabalho eu sempre chamo a família toda. Né? Eu adoro fazer isso, a reunião, casa de família. Né? Aí ela, eu vou acordar 4 horas da manhã que eu vou lavar a farda do meu marido. Respira. Você dá uma respirada. Mas nesse momento ela está acordando mais cedo, vai ficar mais cansada para cuidar da parte de gestão, para cuidar do negócio dela. Teve um caso também, agora vou trazer vários casos. Eu acho ótimo, mas por favor. assim, só mais um. Que teve uma empreendedora que ela tem muita dificuldade, né? Estava com dificuldade com as redes sociais, foi também um projeto que eu estava atuando junto com o Banco Mundial. E aí a gente estávamos fazendo uma mentoria. E ela, mas eu não estou dando conta das redes sociais. Mas você não tem seu filho? O que ele faz, esse menino, o dia todo dentro de casa, né? Sim. Mas ele fica aqui, ele estuda. Não, vamos colocar, porque você não cozinha para ele? Então ele vai fazer os cards para você. Eu acho que também tirar essa carga que você não é responsável por tudo. Não. Vamos dividir essas tarefas. Você está fazendo por alguém. Sim. E quando você faz por alguém, você está deixando de fazer por você. Sim, sim. Aí ela, é mesmo? Eu disse, então vamos. E aí ela começou a perceber, porque eu acho que também a gente tem que tirar, né, de nós essa carga. Eu faço tudo sozinha, eu dou conta. E às vezes também essa questão de... a gente é forte, a gente faz 1000 coisas. Eu não faço. Não faço 1000 coisas, não venha não. Porque senão a gente... se sobrecarrega. Exato. Você faz 1000 coisas, então toma, faça. Eu só consigo fazer uma. Sim. A gente tem que ter esse cuidado. E às vezes empreendedora. Exato. E fazer uma bem feita. E delegar também. Saber delegar. Exato. Saber delegar. Isso é muito importante. É que eu sei que tem muita gente que não tem como delegar, a não ser que seja a família e esteja disposta, mas porque não pode pagar um outro profissional, né? Então, nesses casos, talvez... por exemplo... fazer. Vamos dizer que tudo eu vou ter um exemplo. Não, eu acho ótimo. A gente quer exemplos. Mas eu já atuei junto com projetos. Eu não tenho alguém para delegar contratando, mas eu posso buscar em uma universidade um aluno que precisa de carga horária para se formar. Eu já fiz essas parcerias com universidades levando empreendedores. Tem instituições também que fazem esse tipo de trabalho. Hoje eu acho bem bacana as universidades que estão trocando o TCC por estudo de caso dentro de empresas. Isso é legal. Então, já presta atenção nessas questões. E, às vezes, também um outro ponto é instituições que vai colocar um consultor. É uma ajuda, de alguma forma, você está terceirizando, nem que seja a parte estratégica, alguém para dialogar ali com você. Agora, se essa empreendedora, né, se nós empreendedores não sairmos do
operacional, você nunca vai enxergar uma luz. Existe possibilidade, vai ter que existir. Agora, não vai existir batendo na sua porta. Você vai ter que buscar, ir atrás. vai ter que ir atrás. Lá na rede, a gente fala muito para as empreendedoras nos eventos que a gente faz, enfim, Café com Empreendedoras, o festival que aconteceu recentemente, que é um momento para você conhecer outras empreendedoras e fazer o famoso networking, né? Que muitas vezes chegam na gente e falam, mas o que é esse tal de networking? E fazer essas parcerias que a Flávia está comentando. Porque às vezes a gente tem uma empreendedora que ela trabalha com alimentos, com artesanato e tem uma, né? É muito recorrente a famosa não sei usar as redes sociais. Só que aí a gente tem uma lista enorme de empreendedoras que são da área de comunicação, que são que querem se lançar como consultoras de marketing, e aí também precisam do seu primeiro cliente. Então, assim, é o momento de conecta as duas e gera ali, o que a gente fala do famoso parceria que ganha-ganha. Os dois lados saem ali com uma solução para começar, né? Se isso é o que está te impedindo. Então, né, além das dicas que a Flávia deu, também buscar outras empreendedoras que estão nesse início e que trocariam com Poderiam você. fazer essa troca. Sim. Que os grandes, geralmente, chamam isso de collab. Collab, sim. Não, é só isso, gente. Faz uma collab. É isso. Faz um trabalho de buscar. Mas se ela não se enxerga como empreendedora, né, que tem um negócio, eu prefiro até dizer empresária, que fica chique. Empresária é bem forte. Que é empresária, tem um negócio, ela precisa pensar estrategicamente. Exato. Sim. E pensar estrategicamente é buscar essas questões, mas não fica ali o tempo todo no operacional, fazendo, executando e produzindo apenas. Sim. Aí não consegue seguir essa linha. E aí tem uma coisa que está relacionada com paixão, que a gente vê muito lá na rede, que é as empreendedoras que são apaixonadas pelo seu produto. Então, é por isso que ela quer ficar na operação. Porque é isso, né? Ela se destaca sendo a boleira, a artesã, a cabeleireira. E aí, ela, na verdade, como é o que ela gosta, é o que realmente faz o coração dela bater forte, ela fica nessa função. Mas não tem o olhar mais amplo que o negócio dela vai precisar, né? Ela não sai dessa A operação. gente estava conversando sobre isso. Exato, eu ia Os falar agora, você bastidores. tirou da minha mente. Eu tava isso. lendo. Você tava lendo. Tô lendo agora também. Tá lendo de novo. Você sabe que eu já vou te perguntar então, porque nem era agora. Porque eu falei, é uma coisa tão legal que a gente falou antes de começar, que acho que a gente pode trazer agora, que é nessa questão de paixão, né, pela gostar do produto dela, unir a competência para fazer isso e a demanda. Exatamente. Que isso não fui eu que falei não, tá? Foi ela. Foi no meu canal. Foi no canal dela. Mas eu achei muito interessante. Então seria bom se você explicasse isso pra gente. Esse é um grande problema do mercado. Tanto para qualquer tipo de negócio. A gente está falando aqui de empreendedorismo feminino, né, mulheres empreendedoras, mas eu já fiz alguns projetos também, trabalho junto com startups. E também outros tipos de negócios, principalmente negócios mais tradicionais, que você realmente se apaixona. Ai, meu negócio é lindo, minha empresa. É que nem um filho. É um filho. Minha mãe dizia que eu era mais linda. Todo mundo do condomínio discordava. Mas eu melhorei bastante, viu, gente? É sério. E aí, depois da maquiagem, claro, né? Melhorei bastante. Então, você se apaixona. O seu produto não é para você. Sim. O produto é para o mercado. Sim. Tem que ter demanda. Claro que essa paixão pelo que eu faço é importante. Por quê? Porque empreender é árduo. Tá. Não é fácil. Você tem que lidar com fornecedor, rede social, tá? Ó, plenitude, linda, maravilhosa, fazendo stories. E aí sair para entregar tudo isso, produzir. Então tem todo esse processo. Se você não é apaixonada, né? Se você não tem paixão nesse processo, você acaba desistindo. Porém, você tem que entender que o seu negócio depende de outras áreas, que você tem que fazer o quê? Se capacitar, ter competência para executar. Tem coisas que você não vai fazer muito bem, mas pelo menos tem que ter uma noção para aprender a delegar. Sim. Como é que eu contrato melhor? Como é que eu sei? Mas contratar não tenho dinheiro. Vai continuar não tendo se não contratar. Contratar, muitas vezes, esse delegar é um investimento para que você possa crescer. E aí tem a questão da demanda. O que é que o meu cliente quer? Eu vi um vídeo, tem muito tempo, vou falar aqui bem resumido, de uma artista plástica, que ela foi entrevistada pelo Jô Soares, né? Faz muito tempo isso. E aí o Jô pergunta pra ela, você adora tucano, você só desenha tucano. Ela, eu odeio tucano, mas é o que vende. É o que vende. Meus clientes adoram tucano, então eu vou fazer tucano. Essa é a ideia. Eu preciso ouvir, eu preciso entender. E a rede social, a internet hoje te dá recursos
para que você compreenda o comportamento do seu cliente e, a partir disso, adapte o seu produto para a necessidade. Porque eu vou fazer uma pergunta agora direta para você que está assistindo. Você quer, né, se apaixonar pelo seu produto ou você quer se apaixonar pelo seu negócio para que ele seja um negócio de sucesso? Para que o meu negócio seja de sucesso, eu tenho que ter uma demanda que pague por ele. Sim. Então, eu tenho que ter um produto de qualidade, eu preciso atender as necessidades e as dores desse mercado. Sim. Mas vamos pensar no caso do pão, que você citou. A pessoa adora o pão, a família inteira adora esse pão, todo mundo fala que é maravilhoso, mas não vende, porque vai ver que ele nem é tão maravilhoso assim. Só que é aquilo que a pessoa sabe fazer. Ela desiste, ou ela se aprimora, ou ela faz agora sorvete em vez de pão. Olha, lá na rede a gente costuma falar para as empreendedoras, quando elas se veem nesse impasse, que é comum, né? Sim. Acontece. Que ela fazer o famoso MVP, né? Que é fazer o famoso teste, né? O que é o MVP? É uma sigla em inglês, mas é testar um pouco do produto que ela está propondo com quem ela acha que é o cliente dela. Porque também tem muito disso. Às vezes o problema não é o produto. Ela não está identificando o cliente. Então, a gente aconselha isso, que ela faça ali ou testes com públicos diferentes, ou ela realmente tente fazer adaptações no produto dela. Então, assim, essa é a orientação que a gente tem dado. Não sei se a Flávia... Primeiro, você tem falado eu acho assim, a família gosta, a família é sincera. Tem isso. Pode mais evitar isso. problema na família, grupo de família. Não gostei do seu pão, que isso? Então saiu do grupo. Então tem que evitar essa situação. Tá. Mas a gente pode considerar o seguinte, a maioria das vezes, o que é que acontece? O pão é operacional, ela tem que fazer. Quem é que vai vender? Também. Como é que eu sei que aquele produto existe? Tem outras pessoas divulgando. Não é só você vendendo um pão em um local onde ninguém mais vende pão e é só você. Então, se o cliente não está te vendo, ele está vendo outra empresa. Sim. E pode estar comprando do outro. Sim. Então, você precisa ser visto. Eu acho que é essa que entra a questão. Na maioria das vezes, é o quê? Totalmente operacional. Não faz divulgação, nem vou dizer na rede social, porque dependendo do negócio, pode ser a rede social, pode ser uma outra plataforma, pode ser uma parceria, pode ser eu tenho uma empreendedora que eu acompanho, até você estava falando de um caso, que é o seguinte, ela parou de vender, ela vende sabonete, e ela parou de vender o sabonete para cliente final e passou a ser uma distribuidora para lojas, porque ela consegue vender em grande quantidade e não vai ter tanta demanda de estar ali fazendo divulgação diária. Então, ela começa a ter venda recorrente. Então, isso é importante. Então, tem vários fatores. Realmente, meu produto é bom, eu estou apaixonada por ele, esse pão, né? Então, tem que fazer realmente o MVP, que aí, principalmente, para quem quer começar e começa com muita paixão, você quer investir demais, você quer colocar todo o dinheiro. Eu até fiz um vídeo no meu canal falando exatamente sobre isso. Você quer colocar o seu dinheiro, você vai precisar de capital de giros, você vai precisar viver também como pessoa física. Então, tem várias questões. Sim. Então, nesse caso aí, só para fechar esse ponto, use a técnica dos 5 porquês. Por que eu não estou vendendo? Porque eu não tenho tempo de divulgar. Mas não tenho tempo de divulgar por quê? Então, até você achar a causa, a raiz e entender. Porque se a pessoa compra e nunca mais comprou, então entra em contato, faz uma avaliação, vai tentando entender nesse porquê aí, a razão do seu negócio não está gerando resultado, gerando venda. Está de peito aberto para o feedback. Que não é fácil. Não é fácil. Que isso também é um outro ponto que às vezes as empreendedoras trazem, do tipo, o quanto que o cliente vai virar para mim e falar assim, realmente, não é um produto tão bom, ou é um produto que é bom, mas no preço não vale, concorre. talvez. Então, e aí assim, às vezes o feedback ele vai para um lado pessoal e a empreendedora também tem todo um trabalho de saber que aquilo não é pessoal, é sobre o produto dela e tem várias possibilidades ali de melhoria. É que quando a gente fala de paixão e aí você faz uma crítica, às vezes pode pegar no coração. No coração. No coração. Pode, respire fundo. Mas é um ponto realmente a ser considerado. É legal que você está falando várias ações que essas mulheres podem tomar e a gente sabe que são necessárias, mas nem sempre elas sabem o como, efetivamente fazer. Tá bom, eu entendi a ideia,
Mas como eu coloco em prática? Então elas precisam de alguma ajuda. E eu sei que na Rede Mulher Empreendedora vocês têm vários projetos. Eu queria saber como esses projetos ajudam a fazer o como. Olha, a rede tem uma metodologia que a gente trabalha capacitação, olhando para as habilidades comportamentais e para as habilidades técnicas. Então, todos os projetos da rede, essa mulher vai encontrar capacitação. Então, dentro dessas aulas, ela vai ter um pouco sobre como desenvolver as habilidades pessoais dela. Ela também vai encontrar as habilidades de negócio, então vendas, finanças, marketing. Na metodologia, na sequência, é importante que essa mulher passe por mentoria. Então, a rede conecta essas mulheres com uma empreendedora, uma mentora mais experiente, para que oriente ela ali no momento que ela está vivendo do negócio. E em alguns dos projetos, a gente tem o que a gente chama de capital semente, que é um recurso financeiro para que essa mulher invista no negócio. A gente sabe que em alguns casos, essas empreendedoras ou não têm um recurso inicial para começar, ou o negócio está estagnado porque ela não consegue fazer, né, o caixa dela virar de forma que sobre dinheiro para ela reinvestir. Então, o capital semente também pode entrar para um negócio que já está acontecendo, mas que precisa de um recurso ali sobrando, né, para que ela consiga fazer um investimento um pouco maior. Então, dentro dos projetos da rede, que são inúmeros, e a gente também tem, dentro dessa metodologia, ele é aplicado para cada fase do negócio. Então, as empreendedoras que estão na fase ou de começar um negócio, ainda só tem uma ideia, a gente tem projetos só para esse perfil, tem para aquelas que já têm negócios ali estabelecidos, né? A gente fala que todas que passam ali de 3 anos de negócio, já o negócio está um pouquinho mais estabelecido, e tem alguns projetos que são para aquelas um pouco maiores, que faturam já um pouco mais, ou tem perfil de startup. Então, esses são as formas de você encontrar um projeto dentro da rede que possa te acolher, né? Sim. Ou pelo estágio do negócio, ou pelo que você está precisando, uma capacitação, mentoria ou um capital semente. Nossa, se adequa a todos os estágios mesmo, como você falou, todas Exato. as necessidades da pessoa. Isso. Então não tem mais desculpa para falar que não fez porque não sabia. Agora, nessa linha, né, quando a gente fala até do empreendedorismo, isso é muito importante, o que a Carol está trazendo, mas para essa empreendedora também, ela olhar para dentro, olhar para ela, porque assim, ao mesmo tempo ela tá ótima, ela vai, meu Deus, mais coisa para eu dar conta. Aí começa aquela sobrecarga e a procrastinação. Aí vira uma bola de neve. Sim. Então, é importante que elas vão procurar, mas elas também se observem. O autoconhecimento. Por que eu fico ansiosa? Por que eu não estou dando conta? Volta para aquela parte de delegar para algumas pessoas, começando dentro de casa, se organizando, né? Olhando o seu tempo, 24 horas, o que é que você tem feito com esse tempo? Porque para começar e não dar continuidade, que a grande maioria faz isso, acontece. só gera uma frustração. Sim. Eu começo tudo que eu começo e não termino. Não, agora você só precisa se organizar para que isso aconteça. E um ponto também que eu acho que é muito importante a gente colocar aqui, se colocar em um local de prioridade. A gente sempre está cuidando do outro, fazendo pelo outro, então está na hora de fazer por si própria. E o seu negócio é importante para você? É o seu sonho? É a sua paixão? Então vai ter que fazer isso. Se isso vai te trazer um benefício, então coloque isso em primeiro lugar, né? Exatamente. Nem que seja por um momento, esse primeiro lugar. Até estruturar realmente, né? Fazer esse planejamento e estruturação. Exatamente. Para depois seguir, né? Conseguir seguir. Exato. Interessante isso aí. Anotando. Eu tô anotando aqui. Espero que você também esteja No anotando. final vai ter sabatina, né? Vai ter sabatina? Eu tô craque. Com vocês aqui, eu tô craque. Posso pegar cola? Não. A gente vai. Não, mas falando sério agora, anota mesmo essas dicas, porque elas são muito importantes e podem te ajudar. E tem vários meios para ajudar, como a Rede Mulher Empreendedora, por exemplo, que está aí para isso. Então, assim, aproveite o recurso que está disponível para você, né? Exato. Isso é muito importante falar. E não desista. Assim, logo de cara, pelo menos, né? Depois, se não quiser mais, tudo bem, mas não pelo primeiro empecilho, né? Porque vão ter tantos. Exato. Vão ter tantos. Começa até
próprio, né? O desafio pessoal mesmo. Sim. É tipo academia, né, gente? Sim. Tipo academia, empreender é um pouquinho mais desafiador. É uma boa comparação. Então, você vai ter que se colocar aí nesse ritmo, nesse movimento, para fazer acontecer. Sim. E eu penso o seguinte, se você desistir, você vai fazer o quê? Sim. Qual é o seu plano B? Claro. Hein? É. Então, se é isso, você tem que focar em qualquer decisão, né, que você tomar na sua vida vai ser desafiadora. Sim. E aí, pegando um gancho aqui para aproveitar da gente falar de tendências e projeções, eu sei que no festival que aconteceu agora em outubro, vocês falaram bastante justamente do que pode acontecer no mercado em 2024. Sim. E eu queria que você falasse para a gente aqui, porque é importante ter essa ciência até para tomar as próximas decisões, né? Sim, o festival foi um encontro onde a gente falou de muitos assuntos, né? Enfim, tanto focado 100% no negócio, quanto também de outros assuntos que acabam permeando ali a vida da empreendedora, mas a gente viu que alguns assuntos geraram muita curiosidade entre essas mulheres, assim. Então, tá todo mundo aí falando do tal ESG, então as mulheres foram pro evento tentando entender, assim, um pouco do que é isso, para aquelas que têm ainda pequenos negócios, como que isso se aplica no negócio. Então, a gente percebeu que esse assunto, né, apareceu, mesmo quando ele não era ali o principal, então esse foi um dos temas. A gente tem falado muito de tecnologia, e aí agora, com tudo que envolve inteligência artificial, as empreendedoras também têm buscado muito saber como aplicar isso nos negócios, e aí tudo que eu estou falando aqui é muito olhando para essa pequena empreendedora, que realmente está, né, o eu empreendedora, onde ela precisa, como a Flávia já falou, né, saber o que está acontecendo e ver como que isso se encaixa no negócio dela. A gente falou bastante de experiência do cliente, então, voltando um pouquinho, né, no que a gente falou lá no início da nossa conversa, o quanto que essa mulher saber, né, essa empreendedora, saber o que o mercado está esperando, ela consegue ali modelar o negócio dela de uma forma melhor. E também a gente falou muito de economia compartilhada, colaborativa, que eu acho que nos últimos anos tem se falado bastante também de como a gente fazer com que todo esse sistema seja mais sustentável aí para os negócios e para as pessoas. Então, acho que esse foi alguns dos assuntos tratados e que as mulheres, a gente percebeu que elas foram até o evento buscando entender mais e como aplicar no negócio. De novo, como aplicar, né? Sim. Ter toda essa informação, mas precisa saber até o que se encaixa no seu negócio, né? Sim, não necessariamente você precisa aprender tudo isso para colocar no seu negócio. Isso. Exato. Ou às vezes, por exemplo, quando você fala do ESG, né? O ESG. Quando você faz, como é que eu aplico isso numa pequena empresa? Isso. Redução de custo, gente. Diminui o impacto ambiental. Se eu diminuo o impacto ambiental porque eu quero reduzir resíduos, quero reaproveitar, bora divulgar isso, não deixa guardado aqui dentro da empresa, não, bora fazer um marketing para, né, vender, gerar essa projeção. Eu treinei minha equipe, vende isso. Porque é uma forma também de atrair empresas que estão preocupadas naquele negócio, naquela pequena empreendedora, naquele pequeno empreendedor, que tem um diferencial, que agrega valor. E as pessoas precisam compreender esse lado. Ok, eu faço isso. Fazer vai gerar, no caso, um custo maior para a empresa. Como é que eu faço que isso retorne como venda, geração de negócios? Então, é esse lado estratégico. Você vai fazer, reduz muitas vezes o seu impacto. Eu até trabalhei num projeto que era indústria ecoeficiente, eu parei até de falar tanto em ambiente, meio ambiente, eu falei, traduzindo. Reduza os resíduos, porque isso aqui é matéria-prima que você pagou lá e agora você está jogando fora. Isso aqui é dinheiro? Então pronto. E ainda ajuda o meio ambiente. Perfeito. Fala de um jeito que fique bem claro, né? Tem dinheiro. Tem que doer no bolso. Isso que eu ia falar, tem que doer no bolso. Mas, por exemplo, nesse caso de você falar, divulgue isso. Acho que tem muita gente ainda pensa, sei lá, eu vou fazer porque minha empresa faz, mas se eu ficar divulgando, não... sei lá, um falso, uma demagogia, assim, sabe? Não sei se vai por esse lado também. Digamos que eu estou falando, a gente estava falando aqui no caso de empreendedoras, que não sabe nem se é realmente empreendedora, não se sente. Aí ela vai divulgar, vou divulgar aonde? Na rede social. Vão achar que eu estou virando blogueirinha. Isso. Sim. Aí tem todo um processo. Não, você tem um negócio,
E você está fazendo marketing usando as ferramentas hoje que são acessíveis para você. Rede social, um site. Então, divulgue, fale, porque isso vai gerar o quê? Um diferencial competitivo com relação ao seu concorrente. Enquanto seu concorrente está brigando por preço, você vai entrar no mercado buscando aquele cliente que está disposto a pagar mais, porque você tem um processo mais limpo. Nossa, a dica aqui de marketing. Maravilhosa. E aproveita então que estamos nas dicas, que a gente está falando muitas coisas para fazer, né? Você falou das tendências e tal, para a gente fazer. Pra gente, olha, eu já me coloquei como empreendedora aqui também. Tô gostando. Mais uma convertida. Para serem feitas. Agora eu queria que você falasse, Flávia, o que as pessoas que vão empreender, quais são os erros que elas cometem que elas não deveriam fazer, assim. Se tem, sei lá, uns 5. Me dá seu bloquinho que eu vou anotar uns 10. Olha, primeiro, já na linha que a gente está falando, você tem um negócio, terapia, separa pessoa física, pessoa jurídica, mas não tem um CNPJ, mas já comece a separar. Uma outra coisa, um erro bem comum. Eu abro um negócio, comecei a empreender. A minha empresa me sustenta. A empresa, bora, que agora eu quero um carro. Empresa, agora eu quero jantar fora. Quanto é que você que vai começar a empreender, Sei. precisa para viver? Pronto, eu preciso para viver X. Corte seus custos. Dá para ir menos ao salão? Dá para fazer menos? Ande mais um pouquinho. Reduza, porque a sua empresa não vai conseguir te pagar esse valor no início. Eu como empresa, preciso ter esse capital de giro para te pagar. Eu que sou minha funcionária e minha própria chefe, é uma confusão. Porque a pessoa física precisa sobreviver. Esse é um ponto. Sim. É esse planejamento antes de começar. Mas nem sempre dá para fazer um planejamento. Então, abre o CNPJ, pega algum crédito que é melhor do que usar o limite do cartão, que tem um juro muito alto. Então, vai se organizando também financeiramente. Segundo ponto, que é um grande erro, é não saber formar preço. Eu vou lá e copio o preço da concorrência. A concorrência tem o mesmo custo que o seu? Compra do mesmo fornecedor? E aí, essa questão de formação de preço, já tem vários erros aí que vão puxar dele, mas eu não vou, senão vai ser um filme cast, 2 horas de duração, mas assim, aí a formação de preço vem, eu comecei em casa, digamos, eu não pago meu aluguel, não sei o quê. Não paga, a empresa está usando um espaço dentro da sua casa, porque vai chegar um momento que você vai precisar sair, porque sua empresa vai crescer, você vai ter que pagar um aluguel, e aí você vai aumentar o preço, e esse cliente não vai comprar de você porque ficou caro, tem toda essa questão, o gás, a energia, tudo isso, formar preço. Tá. E um outro ponto nessa formação de preço é planejamento, dependendo do produto ou serviço, planejamento para o quê? Para evitar estar comprando mais caro, contratando mais caro, porque isso vai onerar no preço final do seu produto ou do seu serviço. Tá. Foram... Quer mais? Não, acho que... Não sei. Foi uma bela aula. Foi uma bela aula. Mas tem só um errozinho que é esse daqui, que aí a gente sabe um pouco da finança, rapidinho. Pedir pro sobrinho criar o nome da empresa, a marca. Gente, rede social, nome de empresa é muito importante. Você vai criar um nome que ninguém sabe escrever. Eu tinha uma empreendedora que eu acompanhava, que o nome dela era... Vou até fazer uma homenagem à minha amiga aqui, Rafaela Franchi. O Franchi escrevia com CH, então seria Franchi. Falei, com esse nome, você não vai... Você vai indicar uma empresa... eu comprei na Franchi. Como é que escreve? A pessoa não sabe. Sim, na rede social isso é muito importante. E agora a empresa mudou para o nome Lela, que também é o apelido dela. Pronto, Lela. Resolvido. Comprou onde? Na Lela. Com rede social, isso é muito importante. Escolher o nome correto, fácil de pronunciar, fácil de lembrar e fácil de escrever. Tá. Interessante isso. Vá anotando quando você abrir seu negócio. Exatamente. Várias dicas importantes que às vezes a gente nem pensa. Dessa que você falou do aluguel, sinceramente não tinha pensado. Que depois você vai ter o aluguel, beleza, isso sim. Mas que isso vai impactar no preço do seu produto e a pessoa não vai entender porque de repente você aumentou. Exato. Eu não tinha parado para pensar, sinceramente. Então, acho que é uma coisa que talvez outras pessoas também não tenham pensado. A maioria não pensa. E tem outro ponto, rapidinho agora. Claro, pode falar. Que impacta muito no preço. A maioria trabalha com alimento. Eu não sei cozinhar, mas isso eu sei. Compro 1 quilo de carne, cozinhei, geralmente vira 500 gramas. Tá. O quilo de carne que era R$20, quando eu vou cozinhar, virou 500 gramas, então eu comprei por 40. Sim.
vai impactar na formação do seu preço. Sim. Então, são coisas que você vai buscando. Eu sei que aí dá um nó na cabeça, meu Deus, vai dar desespero. Mas por partes, vocês vão, né, se capacitando, buscando informação, é assim que cresce. Sim. E ninguém nasce sabendo tudo. Sim. Mas a gente hoje tem muitas possibilidades de aprender. Para isso, disciplina, foco e aprender a dizer não. Acho que esse é o mais difícil de todos que você falou. Esse a gente faz um outro videocast. Um episódio só sobre isso. Precisava um assunto só sobre isso mesmo, né? Um episódio só sobre esse assunto. Agora, interessante você falar disso tudo que a gente precisa. E eu queria saber de você, Carol, do feedback das mulheres. Porque assim, eu sei que no festival que vocês fazem, tem muita gente que não vai pela primeira vez. Continua indo, mas já está com o negócio estabelecido. Sim. E eu queria saber se você tem feedback dessas mulheres. Depois que delas passarem pelas palestras, pelas mentorias, pela, sei lá, segunda, terceira vez. Olha, assim, além do que elas de fato receberam ali, né? Então, tirando a parte do conteúdo em si, a gente percebe que as mulheres, elas vão até o festival porque elas sabem que é um ambiente onde elas só vão encontrar outras mulheres passando ali pelas mesmas coisas que elas. Então, esse senso de pertencimento, não sou a única, não estou sofrendo sozinha, enfim, é uma coisa que é bastante forte ali, né, entre essas pessoas. Uma outra coisa também muitas mulheres frequentam também os eventos mais tradicionais que, na sua maioria, também tem mais homens, enfim, que a gente sempre coloca que eles lidam com os negócios de uma outra forma, então o festival acaba também sendo esse lugar de encontro e tudo mais. O que a gente percebe das mulheres que frequentam as ações da rede é que elas sempre falam que elas não conseguem vir em uma só, elas continuam voltando em todas as ações. Mentoria é uma coisa que você não faz uma só, então, né, do próprio exercício da mentoria, da própria proposta da mentoria, é importante que essa mulher vá se renovando ali nos desafios que ela tem para enfrentar. Então, acho que tudo isso foram alguns dos feedbacks e faz com que essas mulheres sempre voltem aos eventos. Isso é muito legal. Cada vez mais cheio, gente, foi demais. Esse ano vocês arrebentaram. Sim. Mais uma vez, né? Mas sim, esse ano foi um recorde, assim, teve mais de 5.200, 400 pessoas. Bastante gente impactada. E a gente espera impactar também muitas mulheres aqui com o nosso episódio, com a conversa que a gente está tendo aqui. E para a gente finalizar, que a gente tem que caminhar para o fim agora, infelizmente. Queria fazer um jogo rápido. 3 perguntinhas só, bem rapidinho mesmo, tipo um bate-bola. Para, quem sabe, inspirar mais ainda as mulheres que estão assistindo. Então, vou perguntar para vocês, primeira coisa, uma mulher inspiradora. Flávia. Eu acho que até diante do que a gente falou, minha mãe, né? Me inspirou. Imaginei. Né? Moldou a minha vida. E hoje, até hoje, assim, minha mãe é muito, muito espetacular, muito alegre, muito forte. Então é ela. Beijo, mãe. Oh, meu Deus, que linda. Que bom que tem o reconhecimento. Sim. Carol? Eu tava aqui super pensando em quem muito, sabe, assim, famoso eu falaria, mas eu acho que eu vou trazer a minha mãe também, porque ela também é uma empreendedora. Não tem uma história nem parecida com a mãe da Flávia, mas eu só comecei a perceber todo o esforço que provavelmente ela fez na jornada dela depois que eu comecei a trabalhar com as empreendedoras, sabe? Até então, eu só olhava assim, minha mãe tem lá a empresa dela, né? Sai, faz as coisinhas e tudo mais. Mas eu só realmente realizei tudo que ela deve ter passado depois que eu comecei a ter contato próximo com as empreendedoras. Então, eu vou trazer ela aqui também. Olha, ela nem precisou ser mãe para saber, né? Assim, nossa, não, só empreendedora já me convenceu de muita coisa. Em geral, essa sua fala vem depois da pessoa se tornar mãe. Sim. Agora, um livro que toda mulher empreendedora precisa ler. Olha, eu vou trazer o Guia Prático do Me Poupe. Parece até muito bom. Né? Da Natália Arcuri. Porque eu acho que a mulherada precisa entrar mais nesse mundo financeiro. Sim. Gestão de negócio, né? Na finança do negócio. Esse é um ponto importante também. Perfeito, precisa mesmo. Aí, já que a Flávia trouxe um livro que é mais
técnico, assim, né? Não tanto, mas que tá ali focado em finanças. Eu acho que eu vou falar do A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Perfeito, adoro isso. Porque eu acho que a gente falou um pouquinho, né? O quanto que as mulheres precisam olhar para elas, entender ali as próprias vulnerabilidades, necessidades. Então, acho que essa é uma boa indicação. Sim, perfeito. Então, e nessa questão de olhar para dentro, teve uma empreendedora que eu estava conversando que ela me disse assim, Flávia, meu problema da minha relação com o financeiro eu sempre ouvi que dinheiro é sujo. Ai, sim. Então, Tá relacionado. Essas questões. Muito bom. Isso aí, gente. Fiquem atentos aí aos conselhos que foram maravilhosos que elas deram aqui. Aliás, o episódio todo foi cheio de dicas boas. Se eu fosse você, voltaria, eu viria anotando. Eu não falei isso no começo, devia ter falado. Pega aí, vai anotando, Ou assistir de novo. Ou assistir de novo também. Comenta aí, pede pra gente voltar. Isso também, por favor. Fale o que você achou, se tá gostando. E, dica boa é dica compartilhada, né? Com certeza, e colocada em prática. Exato. E a gente viu aqui também que paixão é uma das experiências afetivas mais importantes e que compõe o processo empresarial, mas o negócio se alimenta também de muitas outras qualidades, né? Certeza. Como a gente falou aqui. É preciso saber unir tudo. Essa fica a lição final aqui para todo mundo. Sim, eu agradeço muito a presença de vocês, foi muito bacana o nosso papo e muito enriquecedor. Obrigada mesmo. Passou tão rápido. Muito né? Foi muito rápido. Gente, adorei. Obrigada. Eu que agradeço. Hashtag nós de novo. Fica aí, quem sabe, né? Hashtag 4ª temporada, Flávia, Pode foi ser. isso? Tá, entendi. Mas agora eu preciso dizer que a 3ª temporada do Sprinter Empreendendo sobre Rodas fica por aqui. Foi uma honra compartilhar com você tantas histórias e dicas para potencializar o seu negócio e inspirar o seu crescimento como empreendedora. Muito gratificante mesmo. Por isso, muito obrigada a quem nos acompanhou em todos os episódios. E se você perdeu algum, não tem problema. É só seguir os canais da Mercedes-Benz Vans Brasil para assistir os outros episódios e acessar o blog negocioscomsuavan.com.br para conferir todos os conteúdos especiais sobre empreendedorismo feminino. E lembre-se, informação e conhecimento transformam quando colocados em prática. A gente se vê em breve. Beijo, tchau, tchau.